Teoria da mistura e pangênese. A pangênese foi uma hipótese proposta pelo filósofo grego Hipócrates. Segundo ela, cada órgão do corpo produziria um material hereditário específico, as gêmulas. Estes materiais se agregariam, encaminhando tudo ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. A pangênese foi aceita por muitos anos, sendo inclusive considerada por Darwin ao escrever sua famosa obra. Décadas depois, Aristóteles propôs que tanto pai quanto mãe eram responsáveis pela liberação de material genético para as novas gerações, pela mistura de sangues, o sêmen e sangue menstrual feminino. Ele argumentava ainda que a pangênese era inconsistente por não explicar, por exemplo, um indivíduo com características semelhantes às dos avós e inexistente nos pais. Até que, em 1667, Leeuwenhoek descobriu a presença do espermatozoide no sêmen, associando ele à formação dos seres vivos. A vida de Gregor Mendel. Hipóteses mendelianas. A primeira lei de Mendel é caracterizada pelo monohibridismo, que é a análise de uma característica, segregação dos fatores e pureza dos gametas. As características são determinadas por pares de fatores hereditários. Um fator é herdado da mãe e o outro do pai. Os indivíduos puros possuem fatores iguais, chamados de homozigotos. Já os híbridos possuem fatores diferentes e produzem dois tipos de gametas, são chamados de heterozigotos. Quando dois fatores são encontrados em um indivíduo, apenas um deles se manifesta. Esses fatores se segregam na formação dos gametas. Mendel usou as ervilhas para fazer essas análises. Na primeira geração, chamado de geração parental, ele partiu de ervilhas puras, chamadas de homozigotas. Ele cruzou uma ervilha lisa pura com uma ervilha rugosa pura. No cruzamento delas, a próxima geração, todas nasceram lisas. Devido a isso, a ervilha lisa é considerada a dominante e a rugosa é considerada a recessiva. Nessa segunda geração, onde todas vieram lisas, é chamado de filial 1. Como ela é a mistura das parentais, elas são chamadas de híbridas ou heterozigotos. Então, ele fez a autofecundação delas, cruzamentos dessas heterozigotos. E veio a terceira geração, que é chamado de filial 2. A partir dela, nasceram 3 ervilhas lisas e uma rugosa. Assim, a proporção dessa primeira lei de Mendel é de 3:1. Já na segunda lei de Mendel, é caracterizado pela segregação independente e os fatores para 2 ou mais características. Dando exemplo das ervilhas, vamos observar as cores e as formas. Nessa segunda lei, Mendel usou na geração parental, que é homozigoto, uma ervilha amarela, lisa e uma verde rugosa. Ao cruzar essas parentais, foi gerado no filial 1, que são as híbridas heterozigotos, ervilhas amarelas lisas. Assim, Mendel fez o cruzamento ou a autofecundação e foi gerado a filial 2. Na filial 2 apareceu ervilhas com 4 características. Apareceu a característica de amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Ao fazer a observação das proporções para essa segunda lei, Mendel chegou na proporção de 9:3:3:1. Alelos. Quando nos referimos aos organismos heterozigotos,
Estamos dizendo que para determinadas características, os alelos representam-se diferentes. Os alelos normalmente são representados por letras, que geralmente são escolhidas a partir da letra inicial da característica recessiva. As letras maiúsculas representam alelos dominantes e as letras minúsculas representam alelos recessivos. Imagine, por exemplo, o gene relacionado com a produção de melanina, o qual exerce dominância sobre o alelo que determina a ausência de produção. A ausência de produção de melanina é responsável pela doença conhecida como albinismo. Como essa característica é recessiva, utiliza-se a letra A para representar os alelos. O alelo dominante, portanto, é azão e o recessivo é azinho. Em organismos homozigotos, temos azão-azão ou azinho-azinho. Já organismos heterozigotos são azão e azinho. Heredograma. O heredograma é um esquema de representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Ele é constituído por símbolos que podem indicar, por exemplo, o sexo dos indivíduos, grau de parentesco, a transmissão de determinadas características ou doenças hereditárias dentro de uma família. Para sua análise, deve-se verificar se a doença está ou não ligada ao cromossomo sexual, identificar também se a característica ou doença é determinada por um gene recessivo ou dominante e, a partir disso, localizar todos os indivíduos que são afetados pela mesma no heredograma e analisar conjunto aos outros membros da sua árvore genealógica. Doenças hereditárias. Doenças hereditárias são aquelas transmitidas entre gerações. Essas doenças podem fazer parte da genética familiar e, por esse motivo, são hereditárias. Existem dois tipos de doenças hereditárias: a doença hereditária recessiva e a dominante. Para ser afetado por uma doença recessiva, uma criança deve herdar uma cópia mutante do gene de ambos os pais. Com a doença recessiva, cada pai tem uma cópia mutada e uma cópia normal do gene em causa. Como cada um dos pais tem apenas uma cópia mutante do gene, eles são portadores do gene e não desenvolvem a doença. Eles não têm problemas de visão, por exemplo. Se a criança herda apenas um gene mutante de um pai, então a criança será portador do gene e não será afetado pela doença, não vai sentir qualquer problema. Se a criança herda uma cópia mutante de cada genitor, a criança poderá desenvolver a doença e a perda de visão associada. Para doenças recessivas, há 25% de chance da criança ser afetada e 50% de chance de que elas sejam portadores do gene, mas não sejam afetados pela doença. Há também 25% de chance de não receber nenhum gene mutado. Vou dar um exemplo de uma doença hereditária, a hemofilia, que é um distúrbio de coagulação, ou seja, um portador de hemofilia não coagula o sangue corretamente. Sempre que obter dentro de uma família uma doença de coincidência múltipla, onde várias pessoas têm a mesma doença dentro da família, é importante fazer um estudo de hereditariedade na família. Após esse estudo, pode-se ter um aconselhamento genético esclarecendo ao indivíduo sobre as reais chances de ter um filho com a mesma doença e até precavendo em algumas situações. Mutações genéticas. Mutações genéticas são alterações no material genético das células e alterações no DNA dos organismos. Os tipos de mutação são adição, substituição e deleção de bases nitrogenadas. O nosso DNA é formado por uma sequência de bases nitrogenadas e são essas sequências que determinam se vamos produzir insulina, glucagon, colágeno, e são elas que vão formar os nossos genes. Então, se tivermos uma alteração nessa ordem de bases nitrogenadas, estaremos diante de uma mutação genética. Isso é um pouco do que a herança genética pode te ensinar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.